Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Como acontece toda terça-feira, a gente tem um encontro marcado aqui com um médico que desenvolve trabalho no nosso HCI, Hospital de Clínicas de Itajubá. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Gaspar Lisboa Neto, infectologista do nosso HCI. Dr. Gaspar, bom dia e muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite. Obrigado, bom dia, Nilda, bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Muito obrigada. Bom dia, Duarte, que está aqui também, trabalhando conosco. Bom, doutor, vamos falar um pouquinho, né? Da nossa vida, que era tão acelerada, né? A comunicação, que já era um pouco virtual, agora ficou de vez virtual. Então, toda pandemia, epidemia, guerra e revolução faz o mundo mudar. E para melhor, né? No nosso dia a dia hoje, temos a máscara. Eu tive que baixar para poder falar com você. Aí até brinquei assim, nossa, eu nunca pensei que um dia eu fosse a um banco mascarada sacar dinheiro. Pois é. É as diferenças, né? Olha só. A gente tem que mudar no nosso comportamento. Como é que está mudando, doutor, com essa bendita pandemia? É verdade. Doutor Gaspar, eu pedi para você vir hoje aqui, porque nas redes sociais são muitos os boatos, né? Muita coisa. E está veiculando muito o incentivo do não uso da máscara. Certo. O que eles alegam? Que o fato de você ficar o dia inteiro com a máscara causa ainda mais infecção. O que tem de verdade nisso, doutor? Acho que é importante, né, Nilda, a gente contextualizar um pouco essa questão da máscara, né? Tá. Nós estamos numa pandemia do coronavírus, ele é um vírus novo, né, como a gente sempre fala, e a gente percebe nos últimos meses como mudou, né, da questão das orientações mesmo do Ministério da Saúde, as orientações da OMS. Enfim, no início não havia essa orientação de usar máscara, e a partir daí, quando foram saindo as pesquisas, né, os estudos específicos do coronavírus, eles observaram, principalmente na Ásia, nas regiões onde iniciaram, né, a pandemia, onde iniciaram, né, as infecções, que a máscara, sim, ela tinha um fator protetor nesse caso desse vírus, né, e por aí foi baseado, então, a orientação de que não só os profissionais de saúde, mas que toda a população, toda a comunidade utilizasse as máscaras, né? Então, o que acontece? A máscara, realmente, ela tem um papel muito importante na questão da contenção da infecção, né? E a questão desses boatos, na verdade, eles são infundados, né? O que acontece? A máscara, a gente podia até falar já um pouco em relação como é a estrutura de uma máscara, né? Em relação a isso e como ela funciona, né? Primeiro, o que a gente tem que entender é que a máscara ela é um suporte bastante importante, mas ela não elimina a necessidade da higienização das mãos, né? Isso é muito importante ficar claro, porque a higienização das mãos ainda é um pilar importante para a prevenção do vírus. A gente sabe que o vírus ele é respiratório, mas ele pode ficar vivo por alguns minutos, algumas horas, dependendo do material, depois a gente pode ter que comentar isso, no meio ambiente, né? Então, as pessoas, elas podem ter o contato com o meio ambiente, né? E, a partir daí, essas mãos, né? A mão das pessoas, elas podem estar infectadas. E a gente leva, invariavelmente, mesmo às vezes sem perceber, a boca, os olhos e ao nariz, aí pode ter a infecção. Então, por isso que é muito importante ainda ter essa questão da lavagem das mãos, tanto com álcool em gel, né, álcool 70%, ou com água e sabão mesmo, né? Certo. Então, a máscara ela vem justamente para poder, vamos dizer assim, é um acréscimo, né, nessa questão da proteção, né?
o que o Ministério orienta agora das últimas semanas para cá, né? Que a população utilize máscaras, né? Aqui especificamente na cidade, né? Agora está obrigatório, né? O uso de máscara, né? Tanto não só nos estabelecimentos de comércio, né? Mas mesmo nas ruas, né? E a máscara ela pode ser feita de tecido, né? Sim. Então a gente faz a máscara de tecido. Isso é importante a gente ter essa ideia também em relação ao tipo da máscara, né? Então essa máscara tem que ser feita de dupla camada, ela tem que ser feita, uma máscara ela tem que ser feita com um bom tecido, né? Por exemplo, o algodão, ele tem que ser um tecido que não pode ser muito fino nem muito grosso, porque justamente para não dificultar a questão da respiração da pessoa, né? E ela tem que estar bem fixada ao rosto, né? Então ela tem que cobrir obrigatoriamente o nariz e a boca. Ai, doutor, mas o nariz é muito complicado, doutor. É complicado, né? Mas a gente precisa ter esse programa, porque assim, ela tem que cobrir nessa região, né? O nariz, a boca, e ela tem que fazer essa dobra, né? Da mandíbula, né? A dobra aqui do queixo, né? E ela tem que estar bem fixada na face da pessoa, tanto por tiras de elástico ou como tiras essas de amarração atrás, né? Então isso é muito importante porque ela não pode deixar esses espaços, vamos dizer assim, frouxos, tá? Esses espaços frouxos assim, na parte superior e inferior e nas laterais, porque por aí pode realmente entrar. A máscara, ela tem um tempo, que é a primeira pergunta, né? A questão do tempo, se a máscara piora ou aumenta a chance de infecção. Não aumenta, né? Ela tem que ser trocada, ela tem um tempo de uso, vamos dizer assim. Então, quando ela tem que ser trocada, né? Principalmente quando ela fica suja ou quando ela fica úmida, né? À medida que a gente vai falando, respirando, é natural que a máscara fique úmida, né? E ela tem uma duração em torno de 2 a 4 horas, né? Então, por isso que a gente orienta as pessoas quando vão sair ou quando vão para algum lugar, que elas tenham máscaras sobressalentes, para elas forem trocando as máscaras, entendeu? Então a gente usa preferencialmente a cada 2 horas, eu sei que algumas situações não tem condição, então a gente troca a cada 4 horas, a gente troca a máscara, guarda ela num saco plástico, né? E depois a gente coloca a máscara nova, né? E tem toda a questão da higienização também das mãos, a gente não pode tocar a máscara, sabe? Então, a gente tem que sempre que higienizar a mão antes e depois de tocar a máscara, sempre, tá bom? Porque ali é uma área de contato com o ar, né? Então, essa área externa da máscara é uma área potencialmente contaminada. Então, não é interessante a gente que toque a mão, mesmo antes e depois de higienizar, né? Ela tem que ser, obviamente, higienizada depois. E mesmo ficar ajustando a máscara, sabe? Por isso que é importante tiver uma máscara de um cuidado... de um material bom, né? Feita de maneira adequada para ela não ficar caindo, esse tipo de coisa. Porque às vezes a gente pode até piorar o risco. Doutor, e a máscara descartável? Tá, a máscara descartável é uma máscara... A gente tem 3 tipos de máscara, né, Nilda? Tem a máscara cirúrgica, a máscara N95, que é uma outra máscara que a gente pode até falar depois, e as máscaras habituais são as máscaras de pano. As máscaras descartáveis, geralmente, existem máscaras que podem ser utilizadas, que são encontradas no comércio, mas as máscaras cirúrgicas, atualmente, elas estão sendo priorizadas para os profissionais de saúde, tá? Porque acontece, né? Como a gente está nessa pandemia, então a gente tem uma redução muito importante da quantidade desses equipamentos de proteção individual, chama EPIs, né? Que são as máscaras, o gorro, o avental, que o profissional de saúde precisa usar para fazer o atendimento dos casos suspeitos ou confirmados, né? Então, nesse caso, a gente prioriza essas máscaras para o pessoal da linha de frente, que são o pessoal da área de saúde, né? Que são as máscaras descartáveis, né? A máscara de pano, ela é eficaz para a comunidade, né? Contanto que sejam seguidas, né, as boas práticas que a gente fala, né? De limpeza, de troca, né? Enfim, então isso é importante ficar atento. Inclusive, eu estava comentando com os amigos que estavam aqui na nossa praça e eles não estavam usando a máscara. Não, nós estamos aqui 3 pessoas, aqui não tem nada, o ar é limpo. Verdade isso, doutor? Não, mas não é uma verdade, né? Na verdade, o que acontece? A máscara, ela é vamos dizer, um apoio de uma série de condutas que a pessoa tem que tomar para evitar a transmissão, né? O vírus, como a gente bem sabe, né, é um vírus bastante transmissível, né? Ele tem uma taxa de transmissão de 1 para 3 ou 1 para 6, ou seja, uma pessoa ela pode infectar 3 pessoas, ou até no caso...
Sim, é um vírus bastante transmissível, né? E a máscara, ela é um apoio muito importante, mas ela tem que fazer parte dentro de um contexto. O principal contexto é justamente a lavagem de mãos, né? E é o que a gente chama do distanciamento, né? A gente tem que ter um distanciamento mais ou menos de 1,5 metro das pessoas, tá? Não o fato de você estar com máscara não impede que você não tenha esse distanciamento. Você tem que guardar essa distância de 1,5 metro das pessoas, tá? Que é por onde a gotícula chega, né? A transmissão ela é feita por gotícula, né? E aí o que acontece é isso, a gente tem que ter esse distanciamento, né? Não pode tocar a pessoa, não é o momento agora de a gente cumprimentar a pessoa, beijar, abraçar. Isso está sendo difícil Infelizmente, demais. ainda mais a parte nossa, né, que a gente gosta, né, é uma parte cultural nossa, né, a gente abraça, a gente beija, né, e a gente, infelizmente, nesse momento não é indicado, a gente não pode tocar a pessoa, a gente não pode cumprimentar, dar a mão para a pessoa, não é indicado isso, entendeu? E a gente tem que fazer o distanciamento, né, a gente tem que ter esse distanciamento, eventualmente na rua, quando a gente precisar sair, enfim, para alguma coisa especial, né? A gente sabe que ainda o isolamento social é uma coisa que está sendo feita, que é importante a gente manter isso ainda, tá? E ter essa questão do 1,5 metro entre as pessoas, né? O doutor Gaspar, ontem eu estava vendo o jornal lá da CNN, agora me foge o país, 5 crianças foram acometidas pelo vírus. Tá. Ele tem mudado, né? Porque a gente vê que ele tem um comportamento, isso é uma característica do coronavírus, né? Que é o causador do Covid. Diferente dos países. Ele tinha um padrão na China, né, na Ásia, que foi onde ele começou. Depois ele teve um padrão bastante um pouco diferente na Europa, né, principalmente na Itália e Espanha, que são as regiões extremamente onde a infecção ali foi catastrófica, né, a gente acompanhou, né, pelos jornais, enfim, né, e nos Estados Unidos. Então, o que eles observaram? Realmente uma taxa maior de infecção em crianças, né, embora não tão grande que nem nos adultos e nos idosos, que ainda continuam sendo os grupos de risco, vamos dizer assim, para ter doenças mais graves, né? São os pacientes idosos, os pacientes que têm comorbidades, são doenças crônicas, né? Pressão alta, diabetes, doenças pulmonares, né? E essas crianças foram observados um aumento, né? Não expressivo, mas um aumento que chama a atenção de casos em crianças, né? E principalmente com algumas outras doenças associadas ao vírus, né? Possivelmente associadas ao vírus, como alguns tipos de vasculites, que eles chamam, né? Que são inflamações dos vasos, enfim, chamada de doença de Kawasaki, né? Então, essas doenças, elas realmente... Alguns grupos, principalmente nos Estados Unidos, observaram mesmo um aumento e alguns casos associados ao corona, né? Eles falam que o vírus foi por último para os Estados Unidos, onde já ele fez doutorado, mestrado. Foi. O brasileiro não perde a chance. É complicado, né? A Thaísa Santana está por aqui, Vilmário Machado entrou, Cleiton Tenório, Carlos Augusto Martins, Isabel Nogueira, Wendel, bom dia, amigos da Futura FM, direto de Curitiba, beijo para você. Joana Angélica está por aqui, Rodrigo Takami, Dalma Oliveira Costa, o Ricardo do Fatamano, a Mari Silene, Regina Raquel. Quando for preciso tirar por um momento, onde colocar a máscara? Tá, essa é uma pergunta boa, né? Como é que a gente coloca a máscara, como é que a gente acondiciona a máscara, né? Porque às vezes a gente vai precisar tirar, né? Para tomar uma água, às vezes para comer alguma coisa, né? O ideal é que a gente leve algum recipiente ou um plástico, saquinho plástico, né? Você retira a máscara, sempre evitando tocar na frente, então você retira ela pela lateral, tá bom? Daí você abre o saquinho, guarda a máscara ali no saquinho, faz o que tem que fazer, depois higieniza a mão, sempre não esquecer de higienizar a mão antes de pegar na máscara e depois colocá-la de volta, entendeu? Nossa. Uma mão de obra. É uma mão de obra, mas é necessário, né? Então, assim, a gente tem que fazer
E essa higienização de mão é uma coisa que a gente sempre bate na tecla, porque é muito importante. Porque, às vezes, de manipular a máscara, você pode se contaminar na máscara, entendeu? Então, assim, é muito importante que você higienize antes e depois as mãos, antes de manipular a máscara. Lídia Gonçalves está por aqui. Zilda Santos. Ei, Nilda, com a máscara no queixo que não dá para eu falar, querida. Para apresentar o programa com máscara aqui. Mas foi tudo higienizado, tá? Regina Raquel. Então, Nilda, também outra, com a máscara no queixo. Doutor, eles pegam demais no meu pé por causa disto. Eu falo, meu Deus do céu, os apresentadores todos. Não tem como, gente, não tem. Aqui, ó, a Maris Silene Nicodemos Ramos está mandando uma boa tarde para nós. Boa tarde. Roseli, Suzane, nossa, um monte de pessoa. Ô, doutor, já falamos aqui da importância da máscara, mas eu queria que o senhor desse para nós uma geral, né? Quantos pacientes que nós temos internados hoje no Hospital de Clínicas? É verdade, Nilda. A gente tem dois tipos de... É com quadro, viu, suspeito de coronavírus. Não é todo mundo geral, não. Não é todo mundo, exatamente, né? Então, a gente tem... a própria prefeitura, ela solta, né, diariamente boletins, né? Isso é muito importante para a população, que ela se informe nos locais onde são os locais corretos, né? Para se informar. Então... ali a gente tem os boletins diários, né, de casos suspeitos, casos confirmados, né, e os casos de síndrome gripal, né. O hospital, ele também tem um boletim que ele é divulgado diariamente no Facebook do hospital, né. Ele é um boletim complementar, né, ao boletim da Secretaria de Saúde, porque o hospital ele atende não só a cidade, mas ele atende a microrregião também, né? Então a gente tem casos de outras cidades, né? De Paraisópolis, de Brasópolis, enfim, que acabam internando aqui pela regional, né? A gente tem, acho que é importante a gente falar dos casos, né? Como é que funciona a estrutura do hospital, né? A gente tem uma unidade no hospital chamada de unidade respiratória, sabe? Que é uma área restrita para atendimento e internação de pacientes com síndromes respiratórias, né? Então, ali ficam internados todos os pacientes que tenham algum tipo de sintoma respiratório, né? O coronavírus, infelizmente, a gente não consegue diagnosticar na primeira vez, porque os sintomas deles são bastante inespecíficos, né? Então, muitas vezes a gente precisa de exames para poder confirmar o caso, né? Então, e esses exames, eventualmente, eles demoram um pouco para chegar, porque eles são feitos em Belo Horizonte, na FUNED, né? Então, existe um tempo de ida e um tempo para poder sair esse resultado pela questão do gargalo mesmo, né? Existem muitos exames que estão pendentes ali e toda uma problemática da questão de falta de insumo, de falta de reagentes para esses exames que acabam atrasando um pouco essa questão, né? O hospital, em média, ele fica com em torno de 7 ou 8 pacientes internados que não são necessariamente pacientes com coronavírus, né? São pacientes com doenças respiratórias que muitas vezes são, depois de uma segunda avaliação, eles são pacientes com pneumonia bacteriana, ou pacientes que tenham algum quadro cardíaco descompensado, que podem dar sintomas semelhantes. Né? Doutor, no boletim de ontem, de 25 de março a 11 de maio, total de pacientes internados na HCI, 100. Então, esse número 100 vem desde o dia 25 de março. Isso, 25 né? de março. Total de pacientes positivos de outras cidades. Paraisópolis, 3. Venceslau Braz, 1. Ouro Fino, 1. Piranguçu, 1. Vai batendo, doutor? Isso está no nosso boletim, né? Total de pacientes positivos no Hospital de Clínicas, 9. Isso é o histórico, né? Esse é o histórico. Esse é o histórico, desde o início do atendimento. Porque a clínica abriu no dia 25 de março, né? A unidade, né?
Então, são dados somados, não necessariamente que existem 9 pessoas internadas atualmente, entendeu, Nilda? São pacientes que todo o processo foram 9 pacientes. Só que a gente tem que ver que nesses pacientes nem todos são de Itajubá, né? Eles são... Como eu li isso, aqui. como você leu. Exatamente, são pacientes de outras cidades. Então, esses pacientes, para notificação, a gente fala, né? Eles entram como casos da cidade de origem, né? Então, eles são notificados como casos da cidade de origem. Mas esses casos que foram internados é o global, né? Vamos dizer assim, desde o dia 25 até a data atual. É bom a gente destacar isso. É. Total de pacientes positivos de Itajubá, 3. 3 internados. Esses 3, eles estão computados no boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde. Eles estão somados ali também, entendeu? Aham. Porque no boletim acho que são 14 até hoje, né? 14 pacientes de Itajubá. Ô, doutor, ontem foi internada alguma mulher com suspeita? Ontem? Ontem, lá nas redes sociais, olha, uma mulher foi internada. Não, na verdade, assim, os casos internam sempre casos com quadros respiratórios, né? Aquilo que eu falei. Então, os quadros respiratórios, inicialmente, eles vão ser avaliados para ver se os pacientes vão ter ou não a confirmação com o exame, né? Tá? Talvez isso que estejam falando, talvez seja do caso que estava internado na Santa Casa. Eu acho que é uma senhora que foi a óbito, talvez é isso, né? Que estava falando, né? Isso, que é uma paciente que saiu como positiva no boletim, né? Epidemiológico, mas que existe uma questão de exames, né? Que eles estão, na verdade, a prefeitura acho que está reavaliando a questão dos exames que foram feitos, porque um exame é positivo e um outro exame é negativo, que eventualmente pode acontecer, mas nesses casos precisaria de uma segunda contraprova, né? Então, até agora, nenhum itajubense pode-se dizer que morreu com Covid? Esse caso ainda está em aberto, né? Eu acredito que a Secretaria deve estar investigando junto, a Vigilância Epidemiológica está investigando junto à Secretaria Regional, né? E a FUNED mesmo, que é o laboratório de referência, né? Que justamente dessa senhora que foi a óbito, né, na Santa Casa, né? Então, esse caso ele precisa ser melhor elucidado, né? Tá bom? Deixa eu ver, tem mais gente aqui. A Roseli Aparecida, Suzy Correia, a Zoline, Lúcia Oliveira, Mara Salomão, Márcio Caldas, Lúcia Oliveira, acabei de explicar por que a máscara está aqui, querida. Doutor, cuidado, ela está jogando com gotículas no senhor. Olha. Raul dos Anjos está dando parabéns para o senhor. Obrigado. A Musa está por aqui, Ferreira. Então, por aí vai. Deixa eu só pegar mais alguma coisa aqui, doutor. Ô, doutor, a gente assiste pela televisão o seguinte, que a pessoa vai num determinado lugar, padaria, supermercado, e coloca um aparelhinho aqui na testa. Para medir temperatura. Para medir a temperatura. Sei. Não é? Aí muitas pessoas comentam o seguinte, né? Esse teste não vai chegar para nós, doutor? Esse teste rápido tem validade? É válido, porque ele custa caro. Hoje está em torno de R$200. Essa questão, acho que tem duas questões, né? Uma questão a parte da temperatura, né? A temperatura, na verdade, é uma forma que a gente chama de triagem, né? Alguns lugares fazem isso, a gente vê, por exemplo, alguns lugares do país que estão abrindo shoppings, por exemplo, e que eles fazem essa triagem de temperatura no início, né? As pessoas que têm febre ou pico subfebril, elas não devem entrar, na verdade, não deveriam nem sair de casa, né? Então, que é uma coisa, enfim, que é importante a gente falar, né, Nilda, dessa questão do distanciamento social, né? Aquela campanha ainda é válida, saia
fica em casa se puder, né? Que todo mundo fala, né? Eu acho que é muito importante isso ainda, viu, gente? É um vírus que está muito... A gente está numa curva ascendente desse vírus. Ele ainda não chegou no platô, no pico dele. É isso que eu ia perguntar, como é que está essa curva? Ele não chegou no pico dele. Os casos, eles vêm crescendo cada vez mais. A gente tem um processo chamado de interiorização da doença, né? Ela começa primeiro nas capitais, nas grandes cidades, onde realmente existe um número muito grande de pessoas, muita aglomeração de pessoas, né? E a partir daí, quando vão passando, essa doença ela vai se interiorizando pelas estradas mesmo, né? Então, elas começam na cidade de médio porte e, por fim, elas caem na cidade de pequeno porte, né? A gente está entre médio e pequeno porte, né? Então, assim, é uma doença muito preocupante, né? Então, a gente tem que seguir todas essas recomendações e a gente precisa evitar mesmo circular na comunidade ainda, sabe? Acho que não é o momento para a gente fazer festas, ou fazer encontros, ou fazer churrascos. Isso não é o momento agora. Nossa, né? O churrasco de Brasópolis rendeu até, né? Pois é, exatamente. Esse, infelizmente, é um exemplo, né, triste, né, da gente comentar, mas é uma coisa que realmente acontece. A gente está lidando com um vírus novo, que pouca gente ainda conhece. A gente, infelizmente, ainda não tem medicamentos, né, clássicos para tratar esse vírus, né? E a gente depende das boas práticas das outras pessoas, né? A gente vive numa comunidade, né? Então a gente precisa que todo mundo faça seu papel, né? É verdade. Milda? Ô, doutor, mas eu tenho ouvido também de amigos, de familiares. Vamos lá para o sítio, vamos fazer um churrasco que é só nós mesmos. Então, não é também, né? Não é né? o momento, gente. Não é o momento, né? Pra gente se encontrar. Eu sei que é difícil a gente ficar muitas vezes longe das pessoas, né? Que a gente gosta, tudo, né? A gente pode usar, né, as ferramentas digitais, que nem você começou falando, né? É muito importante usar o Skype, enfim, qualquer outra dessas outras que a gente consegue ver a pessoa, mas não é o momento de a gente fazer encontros ainda não é. Ainda não. Vai chegar um momento que provavelmente mais para frente vai começar a ser liberado, né? Mas ainda nesse momento é um momento muito crítico, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Você tinha falado do teste rápido, é isso? O teste rápido Tá. Eu posso fazer e ficar tranquila, doutor? Então, como é que funcionam esses testes, né, do coronavírus? A gente tem 2 tipos de testes, né? Um teste que a gente chama de molecular, que é um teste que é coletado do nariz da pessoa, é um swab, e a gente manda para um exame chamado de PCR, né? Um exame muito mais específico, ele vai detectar o material genético do vírus, né? E esse exame que a gente faz para as pessoas que estão internadas, né, que são as pessoas que têm a chamada síndrome respiratória aguda grave, são as pessoas que precisam ficar internadas. Esse exame é feito em Belo Horizonte, ele é feito na FUNET, tá? E esse exame que às vezes atrasa, que eu estava comentando por questão, né? E os outros exames são chamados exames imunológicos, que a gente consegue detectar o anticorpo contra o vírus, né? Quando a gente pega uma infecção, o organismo ele começa a produzir uma série de anticorpos para combater o vírus, né? E esses anticorpos eles conseguem ser dosados no sangue, né? E esses testes imunológicos, a gente tem os testes de sorologia, que são feitos de sangue normais, e os testes rápidos, né? Eles são desse grupo, né? Então, esses testes eles são mais tardios, a gente consegue fazer esses testes a partir do 7º dia, a partir do 8º dia de sintomas, e preferencialmente a partir do 14º dia de sintomas. Então, quanto mais tardio ele for, mais fidedigno ele é, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, ele é um exame que ainda tem muito problema, porque ele é um exame novo, sabe? Ele é um exame que foi feito a toque de caixa. Assim, em poucos meses, os pesquisadores conseguiram fazer esse exame. Então, ele pode dar problema tanto para mais ou para menos. Ele pode dar exames falso-negativos, né? Ou seja, pessoas que têm a doença que recebem um exame negativo, e podem dar resultados falsos positivos também. Esse que é o problema. Eu não tenho a doença, mas eu faço o teste rápido e vem um exame positivo. Pode acontecer. É raro, é bem comum, mas pode acontecer. Entendeu? Ô, doutor, o Claudemir Verdini, deixa eu puxar para cá, quero saber sobre o uso da máscara no carro.
Tá. Se eu convivo com meus familiares dentro de casa, dividindo talher, chuveiro, cama, por que tem que usar a máscara dentro do carro? É uma pergunta. É por conta da distância, tá? Porque o que acontece? Realmente, as pessoas que convivem no mesmo ambiente, que moram na mesma casa, elas não precisam usar máscara dentro de casa, né? A gente vai usar máscara dentro de casa só se tiver uma pessoa com sintoma, né? Com suspeita ou mesmo confirmado, né? Com síndrome gripal, né? Ou, eventualmente, quando vem uma pessoa na sua casa. Essa pessoa tem que estar de máscara e nós temos que estar de máscara também. Mas é aquilo que eu falei, a gente tem que usar máscara junto com a higienização das mãos e junto com a distância. A gente tem que ter uma distância de 1,5 metro a 2 da outra pessoa. No carro é muito difícil a gente manter uma distância, né? As pessoas ficam aglomeradas no carro, é natural, né? E muitas vezes o carro está fechado, enfim, está com ar, que não seria o ideal. O ideal é a gente deixar o carro com ar ambiente, tá? Nesse momento. E para ter uma circulação de ar. A gente tem que evitar legal. aglomerações, tá? Essa é uma dica também importante. Então, é por conta da distância, você entendeu? Então, a distância, menos de 1 metro, a máscara, nesse caso, seria um a mais, né? Não sei se ficou bem doutor, claro. eu vi um casalzinho namorando sábado, que foi liberado uma mesa para 2 pessoas. Sim. Mas eles não sentaram assim, frente a frente, nem Certo. com máscara. Aham. Sentaram abraçadinhos e ficaram se beijando. Também não é indicado, né? Não é o momento. Não é o momento. É difícil falar isso, gente. Não é. Meu Deus. É complicado É isso. complicado. Ô, Mas não é, gente. A gente não pode fazer esse tipo de coisa agora, nesse momento, né? Infelizmente. Mas não é um momento para isso, né? Nossa Infelizmente. Senhora. Ô, doutor, É. mas é difícil falar para quem está apaixonado, né? Que não é o momento. É tudo muito difícil, né? Nossa É muito comportamental. A gente está mexendo com coisas de comportamento, né? Que é coisa que todo mundo fez, né? Todo mundo sempre fez. Agora, de um mês para cá, a gente não pode fazer mais, né? Então, existe todo um problema, uma problemática, né? Para a gente poder aceitar isso, né? Mas é importante. A gente tem que ter essa ideia que realmente é importante e que vai passar um momento, né? Isso vai passar, mas não sei quando. E realmente a gente não sabe quando. Mas que, por enquanto, a gente precisa ter esses cuidados. Então, a curva está por aqui, está subindo. Está subindo, ela está em ascensão, tá? A curva, ela é muito variável no país. A gente pega o país como um todo, a gente vai ter uma curva, mas quando a gente olha nos estados, ou mesmo nas regiões, né? Mesmo nas cidades, né? A gente vê que as curvas são diferentes. A curva, ela sobe, né? Ela é preocupante, né? Eu vou tentar falar de máscara, doutor, porque eu estou sendo massacrada aqui. A máscara não é só a gente recordando, né? Ela realmente tem que cobrir o nariz, a boca, né? E tem que ter essas áreas laterais. Eu vou ver se eles vão conseguir fixas, me entender. tá? Que é mais uma coisa que a gente tem que, né, se adaptar nesses tempos novos, né? Mas, enfim, a curva, ela realmente está em ascensão. Então, por isso que no momento, o momento agora para a gente tomar todos esses cuidados, né? Ô, doutor, nós já estamos, assim, encerrando o nosso programa. Será que está dando para me ouvir? Mas é ruim. Embaça o óculos. Eu estou numa distância boa aqui, gente. Deixa eu pegar aqui, doutor. Aqui, ó. Nenhuma notícia da vacina? Então, tem muitos grupos pesquisando a vacina, tem vários tipos de vacina em investigação, vacinas de vírus vivos, vacinas de vírus inativados, vacinas de DNA, de material genético recombinante, são várias tecnologias, né? Essas vacinas, elas são a médio e longo prazo, elas não vão sair em torno de 1 ano, 1 ano e meio, tá? Então, elas vão demorar, tá? E aí a gente sabe também, doutor, que tem um grupo que renega a vacina. Também, infelizmente, Um né? absurdo, mas existe isso, Existe, né? É um absurdo mesmo, né? Não tem lógica nenhuma renegar vacinas, né? A gente está vendo vacina salva, né? A gente vê, tem a campanha de influenza, acho que é legal a gente falar isso, né? Para as pacientes, as pessoas de risco, né? As pacientes que contempladas no programa de vacinação para se vacinarem contra a influenza, gripe, tá? E também aproveitar e já fazer a atualização das carteirinhas de vacina, principalmente a vacina de sarampo, né? A gente viu, acho que antes de ontem, no noticiário, né? O número de sarampo, o sarampo ainda continua circulando, né? No país, né? Sarampo, uma doença extremamente transmissível, grave também, né? Então, isso a gente consegue prevenir com vacinas. A gente tem as vacinas aí, né? Disponíveis, né? No posto, né?
Então a gente recomenda, né, que se for, procurem o posto, procurem com a carteirinha, já atualizem as carteirinhas de vacina. O doutor, o mundo vai mudar após o Covid-19? Eu acho que vai ter muita mudança, né? A partir de agora, né? Mudanças de comportamento, mudanças de... Enfim, muita coisa que a gente está aprendendo agora, a gente acho que vai levar para o futuro, essa questão das teleconferências, essas questões, enfim, do distanciamento, né? Então, isso acho que vai ter um impacto, sim, né? Provavelmente, sim. A Sandra está por aqui, Geraldo Júnior entrou. Ô, doutor, antes de terminar, vamos aí mandar um abraço, porque hoje, né, é dia de homenagear quem trabalha com dedicação e carinho na importante missão de salvar vidas. 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem. Hoje é da enfermagem, né? Parabéns a todas as enfermeiras, né? De linha de frente, né? Que estão, né? Se expondo, né? De forma... A gente sabe que, embora a gente use todos os EPIs, né? A gente tem um risco, né? Por ser o profissional de saúde, né? E elas fazem toda a diferença, né? No atendimento, né? Toda a diferença. Então, está aí a homenagem do Hospital de Clínicas de Itajubá a todas as enfermeiras. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Valeu de montão. Até uma próxima. Se Deus quiser, obrigado. Eu queria agradecer a todos, agradecer o convite também, tá? Estou à disposição. Podendo, fique em casa. Podendo, fique em casa, né? Acho que essa é a principal mensagem, né? Fique em casa e siga as recomendações para a prevenção do coronavírus. Muito bem. Bom, hoje às 15 horas eu vou receber a doutora Renata Duarte. Nós vamos falar beleza em tempo de pandemia. E será que está dando para cuidar da nossa beleza? Até eles brincam, quem fez botox nos lábios dançou porque ninguém vai ver. Agora ninguém vê mesmo. Todo mundo de máscara. Gente, beijão com muito carinho. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.